Olá, irmãos. Deus os abençoe. Aqui é o Reverendo Reginei, de Belo Horizonte. Estou em Belo Horizonte atualmente. E a pedido do Reverendo Gerson, quero deixar uma palavra aos irmãos e desde já parabenizar a Igreja Presbiteriana de Mirassol pelos seus 58 anos. Louvamos a Deus pela vida da igreja, dos seus líderes, hoje seu pastor Gerson, conselho, os irmãos que fizeram parte do tempo que nós estivemos aí, e já se passaram 17 anos desde quando saímos de Mirassol, onde pastoreamos durante 9 anos, e depois fui para Botucatu, onde fiquei 15 anos. Agora estou na minha terra, no estado de Minas, não na minha cidade, mas no estado de Minas. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, dizer que o tempo que eu estive com vocês aí, no início do meu ministério, eu sempre digo que foi a minha melhor época de pastorado. Lembro das nossas reuniões de oração, nossas reuniões de louvor, nossos estudos bíblicos, as conferências, um tempo muito precioso na minha formação pastoral, um desafio. Lembro que no meu primeiro ano que eu cheguei aí, uma igreja praticamente assim, bem idosa e muitas pessoas estavam falecendo. Eu falei assim, Deus, o que é isso? Fiquei até um tanto preocupado, porque nos primeiros anos, pelo menos 11 pessoas vieram a falecer, já idosas, né? E Deus os chamou. E a igreja foi se renovando com alguns adolescentes, alguns jovens, onde a música fez parte muito importante na minha vida, na vida da minha esposa Verônica. As minhas filhas eram menores, a Sara ainda não havia nascido, nasceu aí em Mirassol, mas a Bela, quando nós chegamos aí, a Bela estava com 9 meses. Então, fica o meu abraço, o abraço da Verônica, meu desejo que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, da igreja, e que sejam abençoados esses 58 anos de existência da Igreja Presbiteriana de Mirassol, do Presbitério de São José do Rio Preto. Eu quero deixar um texto com os irmãos que se encontra lá na primeira epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Quero deixar então esse texto com os irmãos nesta oportunidade. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Pai e da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza na vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho chegou até vós não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque se vos repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes nos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra e nos livrará da ira vindoura. Portanto, irmãos, eu quero deixar aqui, pontuando, né, algumas pérolas preciosas aqui dentro do livro de Tessalonicenses, que foi escrito entre 51 e 52 pelo apóstolo Paulo, que passou ali naquela cidade
no período em que estava nas suas viagens missionárias, depois ele escreve 2 epístolas a essa igreja. E ele começa falando que aqueles crentes eram alvos da sua oração, né? Embora o pastor passe, a igreja fica, como Paulo passou e os crentes de Tessalonicenses ficaram, nós também temos essa vivência, né? Nós pastores passamos, mas a igreja fica. E eu quero deixar então com os irmãos algumas questões aqui que nos ensinam acerca de como Paulo via aqueles crentes, de como ele desejava encorajar aqueles crentes. Lembrando que a epístola foi escrita num contexto para que aqueles crentes enfrentassem as suas aflições, as suas dificuldades, e o propósito era encorajar os crentes quanto à segunda vinda de Jesus. E me parece que nós não estamos distantes dessa realidade também hoje, né? O cerco se fecha, muitas dificuldades, enfrentamentos, mas Paulo escreve aqueles crentes. Eu gostaria de citar algumas questões que Paulo identifica. A primeira delas é que Paulo faz a menção da operosidade da fé daqueles crentes. A operosidade da fé é uma fé posta em exercício. Tiago fala que a fé sem obras é morta, né? Nós temos nosso lema como igreja reformada, né? O justo viverá por sua fé. E o meu desejo é que vocês tenham uma fé operante, tal qual os crentes de Tessalônica, que é mencionada pelo apóstolo Paulo. Segundo, Paulo fala acerca da abnegação do amor, ou seja, uma igreja amorosa. Cada dia mais nós identificamos a realidade que quando não há amor em uma comunidade, ela se torna fria, ela se torna meramente operativa e não operosa. Operativa, ela tem apenas o comando para realizar atividades, mas não vive a realidade do amor. Lembrando que 1 Coríntios capítulo 13 fala que 3 coisas são importantes: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor, mostrando que o amor, o exercício do amor começa aqui na terra e ele vai ser perpetuado por toda a eternidade, porque lá nos céus nós estaremos também exercitando o amor. Não precisaremos mais exercitar a fé, porque estaremos com o Senhor. Não estaremos mais tendo a necessidade de ter esperança, porque a esperança vai ser concretizada com a presença do Senhor. Mas o amor, esse sim. E aqueles crentes, eles estavam conseguindo vivenciar isso. E o meu desejo é que a Igreja Presbiteriana de Mirassol vivencie essa abnegação, um amor abnegado, naquela perspectiva também de um amor sacrificial. Terceiro, o apóstolo Paulo fala da firmeza da esperança. Firmeza da esperança. Na segunda epístola, o apóstolo Paulo ele vai falar que 2 problemas vão acontecer antes do fim: a apostasia e o surgimento do anticristo, do iníquo. Mas ele quer ressaltar aqui o quanto aqueles crentes precisavam ter uma esperança no Senhor. E o meu desejo é que vocês tenham esperança. Não percam a esperança no Senhor. Ainda que a segunda vinda seja demorada, ainda que as aflições e as tribulações venham, não percam a esperança no Senhor, né? O Senhor nos ensina na sua palavra que a esperança em Cristo, né? A esperança em Cristo é aquilo que dá alento, que dá confiança, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Nós temos que ter essa confiança. Terceiro ensino, ou quarto ensino que Paulo ensina aqui, irmãos, é que aqueles irmãos precisavam ter a confirmação da eleição. Quando ele fala aqui, olha, reconhecer, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Vocês se lembram que quando eu estava entre vós, eu sempre dizia que nós não podemos ser crentes de 3 S's: salvos, assentados e sossegados. Mas temos que ser crentes firmes e que traduzam a convicção da salvação e dessa eleição, desse chamado, dessa escolha que Deus teve com a nossa vida, não baseada nos nossos méritos, mas na graça e na fé que nós temos no Senhor, e fé que Ele nos atribui, Ele compartilha conosco, a importância de nós manifestarmos exatamente esses princípios da palavra de Deus que confirmam a nossa eleição, a nossa vocação. Lá na Epístola de Pedro, recomendo que vocês leiam depois, porque Pedro fala acerca dessa confirmação da nossa eleição, do nosso chamado.
da nossa vocação. Quinto ensino que eu aprendo aqui é que Paulo fala que aqueles crentes, eles haviam recebido não uma palavra qualquer, mas eles haviam recebido o evangelho da graça. E esse evangelho veio com poder, não com persuasão humana, mas com poder no Espírito, em plena convicção. Né? E ele fala assim, olha, verso de número 5, porque o evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós. A importância, irmãos, de que nós creiamos que é o poder do Espírito Santo de Deus que, vindo sobre nós, que nos faz crer, que nos faz viver a vida de Deus. E eu confesso que foi em Mirassol que a doutrina do Espírito Santo se tornou muito mais forte na minha vida, principalmente depois que eu fui naquela viagem na Coreia. Os irmãos da época se lembram de como aquilo me impactou em relação à oração, em relação à devoção, à santidade, e aquilo acaba que traduz o nosso estilo de vida. Aquilo foi muito importante para o meu ministério e a minha comunhão com os irmãos e o desenvolvimento da nossa fé naquele tempo, né, em 1997. E eu louvo a Deus porque na vida de muitas pessoas o poder do Espírito Santo veio para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e não foi a palavra humana, ou minha na época, ou de qualquer outro pastor, ou qualquer outro líder, que trouxe o verdadeiro arrependimento, porque é o Espírito Santo que nos convence. O evangelho que chegou na vida daqueles crentes de Tessalônica foi esse. Ele chegou com o poder do alto, com o poder do Espírito Santo. Sexto aprendizado que eu tenho aqui é que, por conta de tudo isso, aqueles crentes se tornaram modelo em toda a Macedônia e Acaia, que é o que nós identificamos no verso 7. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Às vezes, irmãos, nós perdemos esse foco. E às vezes a gente acha, não, eu não tenho que dar satisfação para ninguém acerca da minha vida, do meu testemunho. Não. O mundo está olhando para nós. Jesus fala em Mateus que você é sal da terra, você é a luz do mundo. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E aí ele fala assim, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. E o que estava acontecendo nesse contexto da igreja de Tessalônica? Aqueles crentes estavam conseguindo ser um modelo, uma referência para a gente da Acaia e da Macedônia. Acaia e Macedônia na região da Grécia. Então, que nós estejamos atentos a essa realidade, o fato de que eles foram testemunhas e foram exemplo, modelo, que vocês também sejam exemplo nessa geração, nesse tempo. E por fim, irmãos, ainda 2 aspectos. O apóstolo Paulo fala acerca de que tudo isso é resultado de uma conversão verdadeira daqueles crentes. Aqueles crentes se converteram ao Deus vivo, verso 9, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus. Experimente a verdadeira conversão, né? E aí fala assim, vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A verdadeira conversão. E por fim, o apóstolo Paulo vai dizer que aquilo tudo era para que eles pudessem guardar, para que eles pudessem aguardar nos céus o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Ou seja, o apóstolo Paulo falando que aqueles crentes deveriam nutrir a esperança da segunda vinda. E nutrir a esperança de um dia que o Senhor vai vir para vingar aqueles que, de alguma forma, não andaram conforme a palavra. A ira vai se manifestar, mas também trazendo redenção a todos quantos viveram a fé que foi entregue aos justos, aos santos. Que Deus, portanto, os abençoe. Bom, quero estar orando por vocês. Senhor Deus, nosso Pai, abençoe os irmãos da Igreja Presbiteriana de Mirassol, pastor Gerson, a Cátia, os filhos, o conselho, irmãos queridos que nós fizemos em Mirassol. E que essa geração que participa dessa comunidade seja relevante, tal qual os crentes de Tessalônica, para viverem a fé e pregarem o teu evangelho e aguardarem a segunda vinda de Jesus. Que assim seja.
Em nome do Senhor da nossa vida, do Rei dos Reis, do Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe, irmãos. Um grande abraço a todos. Fica aí o nosso desejo que o Senhor possa fortalecer e nutrir a fé e a vida de todos vocês. Grande abraço. Deus abençoe.